Hoje eu vou te ensinar a fazer esse quadrinho de bebê de uma forma simples, rápida, utilizando poucos materiais. Vou mostrar todos os materiais que a gente vai utilizar e dar também algumas ideias de como você pode montar outras sugestões, inclusive um quadrinho também para quarto de menino. Então vamos pegar os materiais. Vou utilizar esse quadrinho aqui de madeira pinus. Eles têm também essas plaquinhas soltas. Peguei uma plaquinha solta. Já separei o nome aqui, que eu vou mostrar, Sofia. E aqui a gente tem uma infinidade de opções de letras soltas, todas cortadas a laser. Letras maiúsculas, as minúsculas, todas nessa fonte mais fininha. Tem essas fontes aqui que são mais gordinhas. Vou pegar uma tinta acrílica, vou utilizar esse verde oliva, uma cola branca também para a gente colar o tecido, que esse quadrinho eu vou fazer com tecido, pincel para a gente pintar o nome e também um para a gente colar. Vou pegar um pincel mais grosso para a gente utilizar para colar o tecido. Vou utilizar essas duas estampas aqui, de menina, esse xadrezinho de lavanda e junto com esse poazinho verde. Hoje eu estou aqui na Casa do Artista, em Ribeirão Preto. Resolvi montar um quadrinho de maternidade. Faço bastante quadro de maternidade. Resolvi fazer aqui com vocês, ensinando passo a passo, de uma forma super simples. É um quadrinho que a gente pode fazer, eu vou fazer uma versão feminina, mas aqui na Casa do Artista a gente encontra vários elementos também para você escolher para quarto de menino, de menina. Esse modelinho aqui de nuvem, você já recebe ele com o nome pronto. Só escolher o nome e eles já entregam com o nome e dá para fazer aquele modelo que a plaquinha fica pendurada. E são vários modelos. Tem modelinho também com acrílico já na tampa, para você já fazer o quadrinho no fundo, com moldura de madeira de MDF, moldura pinus, que foi essa que eu escolhi trabalhar hoje aqui montando esse quadrinho. E além de tudo, as professoras aqui montam vários quadrinhos, inclusive esse daqui é da professora Mônica, olha que lindo. E essas florzinhas, né? Esse é um quadrinho muito que a gente sempre, né, vê nos quartinhos, essa sugestão super delicada. E eles têm todas essas florzinhas aqui também para vender, que são as camélias. Tanto as camélias menorzinhas, essas aqui, como as maiores. Aproveito também para dizer que a Mônica ela dá aula aqui na Casa do Artista e a agenda de programação aqui das aulas já estão abertas, né, para as turminhas, e você pode montar aqui. Com as aulas dela, ela ensina todo o passo a passo de montar esse quadrinho. Então, baseado também nessas florzinhas, eu vou montar um quadrinho aqui agora com vocês. Eu vou utilizar esse quadrinho aqui de madeira pinus, porque eu já pensei justamente em não trabalhar nessa madeira, porque ela já é bonita, né? E os quartinhos hoje têm já esse estilo de misturar madeira com tecido, com enxoval. Então nós vamos trabalhar no fundo dela. E esse quadrinho ele é ótimo, porque você já solta essa plaquinha, tem o grampinho, já vem com o furinho para poder pendurar. Se você não conseguir colocar, tem aqui também os triângulos para poder prender. E aí a gente já solta essa placa. Então, essa daqui a gente vai separar, porque nós não vamos utilizar agora. E a gente vai usar essa placa aqui. E esse quadrinho, eu separei mais uma plaquinha menor, que é essa daqui, que eles vendem essas plaquinhas avulsas, tem de vários tamanhos, medidas, tem oval, para a gente fazer uma composição aqui. E vou utilizar tecido, uma forma super simples e prática. Separei essas duas estampas aqui, esse verde de poazinho e também esse xadrez aqui com lavanda para fazer o quadrinho. São dois tons que se completam, né? E a gente vai recortar o que a gente vai trabalhar. Eu pensei em utilizar esse poazinho ao fundo e o xadrezinho na frente. Ou a gente pode também fazer o contrário, que fica super bonitinho. Aqui na frente, eu vou colocar o nome
que eu vou falar um pouquinho depois para vocês sobre as opções de nomes que eles têm aqui também, e um vasinho com florzinha. Então aqui, vou já separar a plaquinha, para a gente recortar. Vai pouco tecido, não vai muito. E aqui na loja você vai encontrar também muitas sugestões de estampas, de várias texturas, poazinho, texturas que imitam linho, tem linho também. A gente já vai recortar. Eu recorto geralmente com uns 2 centímetros a mais para a gente fazer o acabamento, né, de virar o tecido para trás, porque o fundo não vai aparecer, então a gente precisa para poder colar. Como ele é um tecido escuro, eu não vou precisar dar uma mão aqui de tinta. Se fosse uma base clara, como é esse daqui de baixo, a gente precisa sim fazer uma base branca ali de uma tinta acrílica ou uma PVA para poder não aparecer, né, essa parte aqui da madeira. Então vamos recortar. Já separei o tecido que eu vou utilizar no fundo. E agora, esse tecido que tem uma estampa linda de lavanda. Ele tem lavanda e tem também umas outras florzinhas junto. A gente vai fazer essa sobreposição. Colocar ao fundo esse e esse em cima. Então, primeira coisa que eu vou fazer é passar a cola branca nessa base aqui, para daí colar esse tecido. Você pode utilizar um pincel de cerdas mais grossinhas assim, da amarela, que fica fácil de passar, ou quem prefere também o rolinho. Na loja eu separei essas 2 opções de cola, tem uma boa aderência, qualquer cola branca dá certo de fazer também. E essas aqui eu já vou colocar direto, vou passar a cola em toda a extensão e deixo a cola bem lisinha para não manchar o tecido. E agora vou colar o tecido. Posiciono centralizado, estico bem com a mão mesmo. O cuidado de não puxar muito o tecido para as bolinhas não esgarçarem, fica aquele tecido que você vê que puxou a fibra dele. Então, só passa por cima a mão, que rapidamente, ó, já fica lisinho e já cola. Dá uma olhada se ficaram todos os cantinhos colados. Se não ficou, levanta ali o tecido com cuidado. E agora aqui atrás, a gente vai colar de uma forma bem simples mesmo. Eu vou diminuir os cantinhos aqui para ficar mais retinho. Já recortei. E agora atrás eu vou passar a cola também nessa parte aqui lateral. Passo aqui nessas beiradinhas para colar bem. Eu sempre colo um de frente para o outro. Colado esses 2 lados aqui, eu vou cortar esse cantinho, fazer um acabamento melhor. E aí essa parte também vou fazer a mesma coisa. Você usa bem essa parte aqui da mão para poder fazer a virada. E depois ajusta com os dedos. E aí esses cantinhos a gente vai com a tesoura, corta, e a mesma coisa do outro lado. E o fundo do quadrinho já tá prontinho. Agora a gente vai colar a outra parte. Para parecer bem o tecido, a gente fez um fundinho branco já passei uma demão aqui de tinta acrílica branca, só para fazer esse fundo. Não precisa passar atrás, porque essa parte aqui eu vou colar aqui por cima desse tecido. Então a gente vai só mesmo fazer esse fundinho para aparecer melhor a estampa. E aí faço a mesma coisa, cola, já direto, estico bem a cola. E aí eu vou posicionar o tecido. Ele é um xadrez que ele é como se fosse pincelada. Então ele ele não tem a linha certinha, igual um xadrez. Então na hora de colar, eu quero só posicionar bem as florzinhas para aparecer bastante. Mas o xadrez em si, ele é um xadrez que ele não é uniforme. E aí, mesma coisa. Vou esticar bem com a mão. Aí o fato da gente já ter passado o fundo branco
fica bem branquinho. E a mesma coisa atrás. Vou dar uma diminuída aqui no tecido. Você pode também cortar já esse bico aqui na hora de virar. Mas às vezes acontece de ficar o cantinho sem tecido. Então por isso que eu prefiro colar tudo e fazer aquele acabamento que eu mostrei ali, só do canto depois. E aí vou colar essa parte do fundo. Aqui desse lado que é o lado oposto. Já corto o excesso. Corta bem rente a madeirinha, que assim os cantos eles ficam com tecido. Se a gente faz daquele outro jeito, cortando o biquinho, às vezes o cantinho fica sem tecido. E faço cola de novo. E já temos essa base prontinha. Essa placa aqui vai ficar embaixo e essa em cima, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou pegar a moldura aqui, já vou colocar essa base, já dá um ótimo quadrinho, né? Se a gente quer às vezes fazer uma parede só com uma sugestão de quadrinho com várias cores, só com o tecido, olha só que diferença que já fez. E aí eu vou colar essa aqui por cima. Então, eu tenho que posicionar no meio, né, para poder ficar bem centralizado. Pega uma reguinha, tira a medida, se você, né, às vezes não consegue, às vezes bater o olho, ter uma noção ali se está bem centralizado ou não, mas para que fique bem posicionado. E aí a gente passa a cola. Uma dica aqui é utilizar uma cola que tenha uma aderência maior. Então você pode utilizar uma cola branca de aderência como essa daqui, a da Cascorês também é forte. E às vezes pode dar um pinguinho de Tec Bond, Super Bond, só para ela segurar melhor. Passar a cola em toda a extensão, passo nos cantinhos para não ficar levantando também. E acabo pondo um pouquinho mais de cola no centro para segurar bastante mesmo. E aí eu vou posicionar como que eu quero que apareça. Aqui eu já tô olhando e já colando. Se você não vai conseguir, dá uma marcadinha onde você vai colar, né? Para você depois já deu a medida, você já faz o contorno ali de onde você vai colocar o seu quadradinho. Mas como o quadro é pequeno, só de olhar a gente acaba já centralizando. Eu aperto e agora eu já vou deixar ele colando. Aqui ele já tá coladinho. E eu vou deixar ele agora secando, paradinho, enquanto eu trabalho com os outros elementos que eu vou colocar aqui no quadro. Eu separei o nome e aqui na loja você tem várias opções de escolha para o nome. Você tem o nome ele já seja pronto, ele por extenso já o nome. E tem também as letras soltas. Esse daqui que eu vou utilizar são as letras soltas. As letras que a loja tem, eu separei aqui alguns modelinhos. Por exemplo, nomes que você já pode pedir para recortar e já vem pronto. Eles têm algumas fontes, alguns modelinhos. Tem letra mais gordinha, letra maior, letra mais fininha. Tem bastante opção para você escolher. Olha só, esses aqui, ó, fonte menorzinha, letra cursiva. Tem as letras de forma, as gordinhas, as mais magrinhas. Então você escolhe o nome da forma que você achar melhor, todo junto ou separado. Às vezes se você quer só uma inicial. E falando inicial, eles têm também as iniciais decorativas para você colocar no quarto ou quer fazer uma opção de centro de mesa numa festa infantil ou no chá de bebê, na maternidade também colocar só uma letra que você pode forrar com tecido, pintar e os nomes também que eles têm por extenso, né? O nome inteiro decorativo também. Eu escolhi essas letrinhas soltas aqui, o nome Sofia, já que tem uma Sofia em casa, né? E é um nome curto, justamente pelo tamanho aqui do quadrinho. Eu vou pintar esse nome aqui eu escolhi essa tinta acrílica verde, é um verde oliva.
é uma acrílica fosca. Mas primeiro, uma dica é você pegar uma fita crepe, dar uma coladinha, fazer uma voltinha nela, só para você colar ou fita crepe ou dupla face. Daí você cola a letra nela para você pintar, do que você ficar segurando na mão. É difícil, principalmente que você vai usar só de um lado, né? Então você já dá um espacinho, cola e assim vai. Porque aí a hora que você for passar o pincel, você não tem a preocupação daquela letra caindo e você fica... É muito mais fácil. Se você não tiver uma plaquinha, pode ser direto na mesa, põe um papel, cola ele lá e já vai passar a tinta. Como eu vou usar essa daqui, eu vou pôr aqui um pouquinho e já vou passar por todo o nome. Olha que prático que fica. Que aí você não tem que ficar segurando a letra, principalmente por ser pequenininha. Passa uma demão, a gente vai esperar secar um pouquinho e vai passar mais uma para cobrir bem toda a extensão aqui das letrinhas. E o bom de ficar pregadinho é que você consegue passar nas laterais também. Pode usar um rolinho, mas é que o rolinho acaba aqui nos cantinhos aqui, você acaba não acessando muito, né, só com o rolinho. Então o pincel... E esse de cerdas macias, ele, para fazer as letras, eu prefiro um pouco mais do que o amarelo, que eu uso muito para cola, porque você tem mais mobilidade aqui na cerda, então ele é melhor. E olha que delícia, você preparar o quadrinho do nascimento do seu filho, né? Porque a gente faz tudo com tanto carinho, enxoval, né? Os detalhes, e de uma forma gostosa, fácil, prática. E aqui na loja você encontra todos os itens que você for precisar. E para quem também trabalha com isso, é uma ótima forma também de renda, né? De poder agregar aí ao seu trabalho e fazer aí também os quadrinhos de maternidade. Então vou deixar secar agora um pouquinho. E depois que já estiver seco, eu só vou tirar o nome, porque atrás não vai ter necessidade, porque eu vou colar direto ali no tecido, certo? Nesse quadrinho, eu estou utilizando também essas camélias de tecido que eu mostrei ali de sugestão, né, do quadrinho. E na loja você encontra também, eles possuem uns pacotinhos aqui com várias camélias, dá para fazer aquele quadro de guirlanda de camélia, enfim, tem muitas opções. E os modelos de vasinho. Eu vou usar esse vasinho de cerâmica, que ele já é cortado, próprio para colar. Então, eu vou utilizar, inclusive, nessa cor mesmo, porque eu gosto desse acabamento de cerâmica. Eu acho que tem tudo a ver com a moldura que a gente está fazendo do quadrinho, que é de madeira pinus, né? E o estilo também da flor. Então, vou usar ele para depois colar essas florzinhas aqui no vasinho. Já retirei as letrinhas ali daquela faixinha que eu colei. E aqui, o que eu pensei? Eu vou colocar o vasinho aqui no meio, colocar as florzinhas aqui, fazendo uma composição de um vasinho cheio de florzinhas de camélia. Eu gosto desse estilo que a gente já coloca o nome por cima já do tecido. Mas se você prefere que ele apareça um pouco mais, né, esteja um pouco mais em evidência, você pode pegar uma plaquinha, pode ser uma base cartonada ou uma plaquinha de madeira mesmo e forra com tecidinho. Você pode utilizar o mesmo tecido do fundo, um outro tecido que tenha as mesmas composições de cores, de tons, e coloca o nome por cima e faz só um retângulo ali onde vai colocar o nome. Aqui, como eu vou colocar direto, então eu já posiciono aqui e vou colar. Uso também cola branca. Aqui nesse caso, como é muito delicadinho, eu vou colocar a cola aqui no azulejinho do lado e já vou passando atrás. Posiciona antes aonde você vai colar, né, para você ter noção ali, para não errar ali onde vai ter o nome. Quero que fique aqui em cima, justamente por conta que o vasinho vai ficar embaixo. Eu vou colar as letras mais pertinhas. Se a cola aparecer em algum cantinho, depois ela vai secar e ela vai sumir. E já colei o nome. E aí agora eu vou colar o vasinho. Eu vou descer ele um pouquinho mais, porque essas camélias são maiorzinhas. Vou passar a cola branca também. Como o vasinho é mais pesado,
Capricha aí na cola, evita de levantar daí logo em seguida o quadro, justamente para que ele tenha o tempo aí de secagem. Posiciono, aperto bem, vou só levantar segurando para mostrar. E aí eu vou utilizar as camélias e vou colocando aqui. Daí eu vejo se eu vou colocar 3 ou se cabem 4 e coloco mais apertadinha, uma na outra. Se eu quero um vasinho mais cheio, saindo, ou só 3. Isso. Ou às vezes eu coloco uma tipo penduradinha assim caindo e uma em cima. Posso também adquirir às vezes uma florzinha menorzinha, às vezes né, para fazer só um cantinho. Às vezes eu diminuo ela aqui e ponho ela mais apertadinha, que a gente tem que lembrar que o quadrinho vai ficar em pé. Então, ele tem que aparecer. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a cola quente agora, porque aqui é a melhor opção para fazer. Porque a cola quente, você pode ir moldando ali conforme você quer. Então, eu vou colar primeiro os cantinhos, já para fazer essa parte aqui. Então, aí eu vou pegar a cola quente, já vou passar no canto ali do vasinho, onde eu quero que apareça, e vou colocar também nela. Colo as pétalas de baixo da camélia, porque assim elas não vão aparecer ali a cola quente. E aí eu vou colocar uma mais no centro. Então acho que 3 vão dar certo. Passo embaixo das pétalas que vão ficar em contato direto com o vasinho e também as pétalas que vão ficar atrás, para que fique bem fechadinho. E nosso vasinho já está pronto. Olha que gracinha que ele ficou. Uma sugestão, parte de trás, para quem vai comercializar, né, e precisa, não dá para entregar com um acabamento assim. Então, minha dica é, você utiliza aquelas fitas craft, que você em contato com a água, você passa em contato com a água, você vai selando. Você encontra em lojas de embalagem, esses produtos assim, só para fazer esse fundo aqui. E é tipo uma fita mesmo de papelão, né? Ela tem, a gente fala fita craft. E aí você faz o acabamento aqui do fundo, é uma fita inteira que você utiliza e fecha toda essa parte aqui. Para quem vai utilizar na casa direto, né? Vai ficar em contato com a parede aqui, então o quadrinho já está prontinho. O que você pode fazer quando você não quer o triângulo aqui no meio só e quer né, fazer um estilo, como é um quadrinho mais romântico aqui, uma ideia também é você colocar o triângulo de cada lado aqui, né, prende aqui e faz a fita, né, pode colocar a fita com laço aqui em cima. Esse aqui tá no cordão, então você pode usar com fita, com tecido, né, fazer a tira de tecido e aqui em cima faz um laço de tecido também. Enfim, são várias possibilidades. E nessa mesma versão aqui, se você quisesse montar um quadrinho de menino, aqui na loja tem vários apliques, né, de cavalinho, por exemplo, balão, olha que lindo, balãozinho, tem cavalinho, tem sapatinho, pipa, bolinha, tudo seguindo mais ou menos a mesma ideia. Olha o cavalinho, esse a gente trabalha bastante com cavalinho de balanço, né? Pode colocar ele aqui no meio, pode colocar ele, ao invés aqui do vasinho, eles têm essa mesma base que eu usei aqui quadradinha, tem as ovais. Você forra o oval com outra cor, coloca o cavalinho na frente e ele já fica dando mais um relevo, né, com o nome. E as versões de resina, sapatinho, olha que gracinha esse modelo. Esse outro aqui, que é tipo um tênis. E outra coisa linda que tem aqui, gente, são as guirlandas, olha que lindas. Menorzinha, maior, pode pintar toda ela e colocar só a guirlanda e colocar de repente o sapatinho dentro, ou o nome direto aqui dentro. Também dos bichinhos da selva, tem muito quadrinho, né? Girafa, leão, os lacinhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão aqui.
E escreve aqui nos comentários se você tem vontade de aprender mais alguma coisa, né? Dá uma sugestão de itens que você queira aprender. E se inscreve aqui no canal para você assistir às próximas aulas.